à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, ela curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então ela voltou-se para ele e exclamou em aramaico, Raboni, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhes dissera. Vamos orar ao nosso Deus. Pai bendito, nós glorificamos o Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Pedimos, em nome de Jesus, pela misericórdia do Senhor, que o Senhor nos dê lucidez espiritual aqui nesta noite, para que possamos entender a Tua palavra. E ao entendermos a Tua palavra, Deus, que haja um movimento espiritual dentro da nossa vida, do nosso coração, algo tão poderoso da parte do Senhor, que nos faça proclamar a Tua palavra a outras pessoas. Nos ajude, ó Deus, a dizer para as pessoas que encontrarmos na rua: eu vi o Senhor. Nos ajude a dizer, ó Deus, sobre as nossas experiências espirituais. Que esse movimento, ó Deus, do Teu Espírito em nós seja tão poderoso e tão grande, que a gente não consiga guardar isso dentro da gente. Em nome do poderoso Jesus Cristo é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Na semana passada, você que esteve aqui, nós começamos aí o capítulo 20, falei qual que é a razão disso, né? Meu objetivo era pregar nos últimos versículos do capítulo 21, que é a restauração de Pedro, mas aí quando eu fui ler o contexto, a gente tem que ler o contexto, tem que ler a sessão toda para a gente entender melhor, eu vi que tinha muito mais coisa que a gente podia trabalhar, então eu pensei, por que a gente não começa lá no capítulo 20 e a gente vai caminhando e caminhando a respeito dessas experiências poderosas que essas pessoas tiveram com Cristo ressurreto. E eu até criei um título, né? A ressurreição, ela muda tudo. E a gente começou então aí a falar sobre isso. E na semana passada nós falamos aí sobre os primeiros 10 versículos desse capítulo. E na ocasião eu destaquei pelo menos 3 pontos. O primeiro deles foi o amor e a gratidão de Maria Madalena. Realmente essa mulher foi surpreendente. Se você um dia for chamado para pregar ou para falar alguma coisa sobre gratidão, esta mulher é a peça-chave para esse tema, porque o que está movimentando ela a tudo isso é a gratidão, uma gratidão poderosa que ela tem pelo que Jesus fez pela sua vida. A gente destacou na semana passada que o Evangelho de Marcos, se eu não estou enganado, e Lucas, diz que essa mulher foi liberta de 7 demônios. Essa ideia dos 7 demônios não diz necessariamente de um valor numérico, 7, mas de uma completude, ou seja, ela viveu a plenitude do inferno. Ela viveu uma possessão poderosa, forte, devastadora. Então, ela foi liberta de um movimento como esse, de uma atuação muito infernal sobre a sua vida. Então, ela tinha muita gratidão no seu coração. A gente falou muito disso na semana passada. Falamos também sobre as diferenças entre Pedro e João. E aí, quando Maria Madalena diz para eles, lá no versículo de 1 a 10, levaram o corpo do meu Senhor, a gente viu que eles saíram correndo para o túmulo, mas um correu na frente e o outro chegou depois. Aquele que correu primeiro entrou por último, chegou por último entrou primeiro no túmulo, e a gente viu ali um pouquinho da diferença das pessoas. E a gente destacou que igreja é lugar de gente diferente, mas que tiveram a mesma experiência e que têm as mesmas dificuldades para crer, e que precisam das mesmas elucidações das Escrituras
para poder realmente estabilizar e crescer na fé em Cristo Jesus. E aí nós falamos sim do terceiro ponto, que é a necessidade do conhecimento das Escrituras para o amadurecimento da fé, porque aqueles discípulos chegaram até lá, mas o texto diz que eles ainda não compreendiam que a Escritura falava a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Nós estamos, então, refletindo na ressurreição a partir da ótica de João, que é um pouquinho diferente da dos outros. Por exemplo, João é o único que traz uma sensibilidade sobre o que aconteceu com Maria Madalena no domingo de manhã. Quando ela chegou no túmulo, todo esse desenrolar que nós acabamos de ler aqui é exclusivo do Evangelho de João. E ele narrou isso com muita sensibilidade. Nenhum evangelista narrou com tanta riqueza de detalhes esse encontro de Maria Madalena com Jesus. Ninguém fez isso, mas ele foi detalhista. E é impossível, quando você lê esse texto, não se sensibilizar com esse encontro entre Jesus e Maria Madalena. Realmente é muito sensível. Essa mulher está desesperada, ela está procurando Jesus, mas não vivo, morto. Ela está atrás do corpo, ela quer cuidar do corpo, ela está em busca da morte de Jesus, ela está em busca do Jesus morto, crucificado, que está ali enrolado em roupas mortuárias. Ela quer completar o rito do sepulcro, do sepultamento. É isso que ela está procurando. O verso 10, que a gente leu na semana passada, é um verso de transição. O verso 10 diz assim: os discípulos voltaram para casa, ou seja, fechou-se uma cena. Pedro e João foram para casa, acabou aquela cena de ver o sepulcro vazio, com as roupas mortuárias de Jesus, cada uma numa posição, e a gente falou o porquê disso. Não tem muito a ver com aquela ideia, né, que o pessoal disse que estava dobradinha, porque ele vai voltar, porque no passado dobrava a roupa, porque dizia que a pessoa ia voltar. Eu acho que não tem muito a ver com isso. Não tem muito a ver com a ideia de que a forma do rosto de Jesus ficou preservada ali naquele pano, mas talvez a coisa é mais simples do que tudo isso. É simplesmente a ideia de Jesus estar mostrando ali para todos que chegarem naquele sepulcro que não houve invasão, não houve arrombamento de sepulcro, não houve roubo, porque tem peças de linho cara ali dentro, ninguém mexeu naquilo, ninguém levou aquilo, a porta do túmulo foi aberta de dentro para fora, não houve roubo, não houve invasão, não houve nenhum movimento ali, a não ser aquele da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pedro e João foram embora, provavelmente cada um para sua casa, e aquela visão das roupas mortuárias de Jesus e o túmulo vazio deve ter gerado um misto de sentimento muito grande nesses dois homens. Será que realmente ele ressuscitou? Será que nós estamos diante de um milagre tão poderoso como esse? Talvez muitas conexões foram sendo feitas ali na cabeça desses homens. Eles voltando para casa, caminhando para casa. Será que é isso mesmo? Sabe aquele misto de sentimentos, aquela apreensão? Será que nós vamos agora entrar dentro de uma surpresa muito grande? Mas Maria Madalena permaneceu no local. Ela tinha um sentimento muito forte por Jesus. Ela não voltou para casa. Ela não se contentou com o túmulo vazio. Ela queria achar o corpo de Jesus. A sua libertação e o seu libertador não saíam da sua mente e do seu coração. Ela tinha que ver o corpo. Então os dois discípulos voltaram para casa e ela permaneceu, porque ela estava de luto. O corpo para ela era muito importante. Seu luto não estava completo. Ela precisava fechar o ciclo do luto. Ela ainda sentia muita dor pela morte do seu Senhor. Nenhum outro personagem, como eu disse na semana passada, excetuando a mãe de Jesus, que não mostra, os evangelhos não falam dessa sensibilidade toda da mãe pelo filho, não que isso não haja de forma nenhuma, não é sobre isso, mas nenhum outro personagem no Novo Testamento sentiu tanto a morte de Jesus como Maria Madalena. Uma pessoa que nutre um amor tão grande assim por Jesus não abandona ele facilmente. Uma pessoa que tem esse sentimento
tão forte no coração por Jesus, que entende o que Jesus fez pela sua vida, não o abandona tão facilmente. O amor de Maria Madalena era motivado pela gratidão, como nós falamos. Jesus a livrou de um inferno literal. A gente falou isso na semana passada. Essa mulher nunca foi ao inferno, mas o inferno veio até ela. Ela nunca foi lá, mas Satanás veio até ela, e veio com poder e com força. Que é revertida em amor por Jesus, vem de uma consciência muito clara de que, onde havia muito pecado, a graça transbordou. Se você entrar em contato com aquilo que Jesus fez pela sua vida, do lugar da onde Ele te tirou, se você tem plena consciência de quem você era, o que Ele fez da sua vida, de onde Ele te tirou e de onde Ele colocou você, você vai ver que onde havia muito pecado, a graça de Deus transbordou. E quando isso é realidade para uma pessoa, o que você vê é muita gratidão. E uma gratidão que se transforma em amor por Jesus Cristo. Maria Madalena ficou lá no sepulcro. João diz que ela ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto ela chorava, ela curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Imagina a cena. Suas lágrimas desciam pelo seu rosto entristecido. Você já deve ter chorado muito por alguém, talvez um luto por uma pessoa amada. Você sabe como que ficam os nossos olhos. As lágrimas descem, os nossos olhos ficam turvos, ardidos, encharcados. Era assim que essa mulher estava. Talvez uma pergunta ecoava na sua mente: onde puseram o meu Senhor? Onde está o meu Salvador? Eu preciso encontrar o corpo de Jesus, do meu Senhor. Então ela dá mais uma olhadinha para dentro do túmulo, talvez se perguntando: o que aconteceu aqui? Por que está tudo tão arrumadinho? Por que ele não está aqui? Quem movimentou essa pedra? Onde estão os guardas? Ninguém viu nada. E nesse momento, ela é recompensada com uma visão que nem mesmo Pedro e João puderam desfrutar. 2 anjos de roupa reluzentes. Provavelmente a câmara mortuária, ela devia ser mais ou menos assim, né? Pensando principalmente que era José de Arimateia, que era um cara de grana. Então, provavelmente, dentro do escavamento, lá dentro, poderia ter uma prateleira cravada na parede, onde o corpo ficava, ou uma banca de pedra, onde o corpo ficava, ou até um arco desenhado no fundo do túmulo, né? E ali, sim, uma bancada onde o corpo ficava. Não importa, importa que havia uma coisa reta, onde as roupinhas estavam bem alinhadinhas, e ela é presenteada com essa visão extraordinária de 2 anjos de roupa reluzente. Pedro e João não viram isso. Eles voltaram para casa. Mas ela insistiu em ficar na presença de Jesus. A gratidão e o amor de Maria são agora recompensados com uma visão extraordinária. Presta atenção numa coisa. Deus não decepciona aqueles que devotam a sua vida a Ele. Aquela mulher foi a última a deixar a cruz e a primeira a ver o túmulo vazio. Deus não decepciona aqueles que devotam sua vida a Ele. Deus não deixa em luto o coração daqueles que o amam em amor profundo. Você busca Jesus, você vai encontrar. Se você está atrás de Jesus, Ele vai aparecer para você em espírito e em verdade, porque é assim que nós adoramos o Senhor. Quanto mais próximo de Jesus, mais consolado e encorajado nós somos. Você já deve ter experimentado isso. Momento de aflição, momento de dificuldade, aquele momento que você ora, que você chora na presença do Senhor, que você jejua, que você busca o Senhor intensamente, são nesses momentos que nós somos mais encorajados e mais consolados pelo Senhor. O apóstolo Paulo, ele sofria com um espinho na carne. Ele orou intensamente para que Deus o livrasse desse espinho. Jesus respondeu essa oração dizendo: a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E não deixou de responder. A vida está difícil para você, meu irmão, minha irmã, você está em tristeza profunda, seja por uma perda ou por qualquer outra razão, junte-se a Maria Madalena e viva esse extraordinário da ressurreição, porque é o Cristo ressurreto que consola o nosso coração. A ressurreição cura as maiores dores do nosso coração. A gente vai ver cada vez mais isso. Agora a gente está vendo em Maria Madalena. Daqui a pouco, na semana que vem, ou em outro domingo, nós vamos ver Jesus entrando para falar com seus discípulos e curando os seus corações. Depois ele vai ter um diálogo com Tomé, que também vai curar o seu coração. Depois ele vai ter um diálogo com Pedro, que vai restaurar a sua vida. Porque o Cristo ressurreto, ele faz isso. Ele muda tudo na vida da gente. Aqueles que amam Cristo com mais fervor e se achegam a Ele com mais intimidade, certamente desfrutarão de maior comunhão com Ele e perceberão mais o testemunho do Espírito Santo em seus corações. Amém? Você quer sentir de fato a vida espiritual? Você quer viver essa comunhão intensa com Jesus? Você tem que orar e buscar Jesus mesmo em lágrimas. Os anjos fizeram a seguinte pergunta a Maria: por que você está chorando? Por que choras? E essa pergunta será repetida posteriormente, e ela é interessante. Porque, veja bem, o túmulo vazio, presta atenção na teologia da coisa. Imagina que Jesus ficou 3 anos com essas pessoas dizendo: vou ressuscitar. Vou ressuscitar. E Jesus, então, é crucificado e agora eles estão diante do túmulo vazio. E Maria está procurando um corpo e chorando porque o túmulo está vazio. O túmulo vazio não deveria ser motivo de choro, ele devia ser motivo de alegria. Se tivesse gente lá dentro, era para chorar. Se o corpo de Jesus fosse achado por Maria Madalena, ela devia chorar. Mas a ausência do corpo deveria ser motivo de grande júbilo. Mas ela só chorava. Ela só chorava. Devia estar alegre, mas chorava. Ela chora porque o seu pensamento ainda está preso no presente, no aqui, no agora, no tempo. Ela chora porque o seu coração está cheio de ansiedade quanto às coisas da vida. Ela precisa ter certezas. E a ausência de certeza faz ela chorar. A dúvida faz ela chorar. Ela não consegue ter certeza, a sua fé não está tão estabilizada a ponto dela ter convicções sobre Jesus Cristo. Então ela chora. Ela chora porque ela precisa de alguma coisa, algum ponto de conexão com Jesus, nem que seja um lencinho. Ela precisa de alguma coisa para tocar, ela precisa de alguma coisa para ver, ela precisa de uma conexão física com Jesus, porque o seu coração e a sua mente está preso aqui, no tempo. Ela não consegue ter visão espiritual, ela não consegue ver o mundo espiritual, ela não consegue sair do tempo, ela está presa no presente, por isso ela chora. As suas lágrimas e a sua ansiedade, a ansiedade do coração, impedem Maria Madalena de ver Jesus ressurreto. O corpo físico de Jesus não está mais no túmulo, mas a ansiedade do coração dela impede que ela veja o Cristo vivo e glorioso que estava ali pertinho dela. Por vezes a tristeza e os temores e as ansiedades dos nossos corações nos impede de ver que a resposta de Deus para a nossa vida, para as nossas dúvidas, para as nossas ansiedades, pode estar muito pertinho da gente. Você quer ver um exemplo? Lembra daquele episódio de Abraão, Sara e Agar? Quando Ismael nasceu, Isaac também, começou a ter uma briga de menino pré-adolescente com outro pequenininho. Você já viu, você que é pai de 2, né? Quando chega um ali na fase de 10, 12 anos e tem um outro vindo com 5, 6 anos, às vezes é uma guerra. E ali não era filho de pai e mãe, do mesmo pai e da mesma mãe, era do mesmo pai, mas não era da mesma mãe. Então Sara diz assim, ó, tem que botar essa mulher para fora, não deu certo o meu plano. E de fato, Deus autorizou essa saída de Agar. Você lembra que Agar está no deserto com seu filho Ismael, e ela coloca o menino tiro de uma flecha. Não sei bem o que é o tiro de uma flecha, acho que deve ser de acordo com o braço de cada um, né?
Eu acho que se eu atirar uma flecha, não vai nem do outro lado da rua lá, não sei. Mas deve ser uma distância de uns 20 metros, vamos pensar assim. E está lá o menino, e ela aqui, e ela pensa, eu não quero ver o meu filho morrer, porque acabou a água, acabou a comida e nós vamos morrer. E o anjo aparece a Agar e ela está chorando. E quando o anjo consola o seu coração, ela pode ver que pertinho dela tem uma fonte de água. A ansiedade do nosso coração, o choro, as lágrimas dos nossos olhos, as dúvidas do nosso coração, às vezes nos impede de ver que Jesus está pertinho da gente. Que a solução para as nossas crises, as nossas respostas, aquilo que nós buscamos está do ladinho da gente, mas a gente chora tanto que a gente não consegue ver. Verso 14 diz, nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé. Talvez os anjos tenham dito, aí ó, tem alguém aí. Ela se volta, vê Jesus ali em pé, mas ela não reconhece. Disse ela, mulher, disse ele, né? Mulher, por que você está chorando? Jesus faz a mesma pergunta que os anjos fizeram, porque aquele choro, aquela ansiedade, não permitiam Maria Madalena de ver quem ela estava procurando. Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei, porque eu estou atrás de um corpo e Jesus está vivo na frente dela. Maria Madalena está hiperfocada em um problema. Onde está o corpo do meu Senhor? Já viu isso? Eu já falei disso aqui algumas vezes. A dificuldade que nós temos, às vezes, quando a gente está vivendo uma crise, que a gente fica gravitando em torno do mesmo problema, como se fosse uma órbita que a gente não consegue sair. Você tem uma situação, um problema na sua vida, você tem uma crise na sua vida, você fica orbitando em volta daquela crise, você não consegue romper com aquele ciclo vicioso de ansiedade e de preocupação pela mesma coisa. Jesus pergunta, primeiro os anjos, depois Jesus, por que você está chorando? Você está procurando quem? E ela está, eu quero o corpo, eu quero o corpo. Ela está hiperfocada numa única coisa, visão de funil. Ela está vendo só a pontinha do funil. Ela não vê mais nada à sua volta. E naquele momento, para ela, o corpo era mais importante do que a ressurreição. Ela não conseguia pensar mais em nada. Para ela, era isso o mais importante. Para ela, naquele momento, soluções humanas eram mais importantes do que soluções espirituais. Para ela, resolver o problema humanamente era muito melhor do que espiritualmente. É aquele momento da vida que para nós resolver problema é ter uma conta paga. Resolver problema é ter uma coisa desembaraçada na vida da gente. Quando Jesus está tentando trabalhar lados espirituais poderosos em nós. Para nós, muitas vezes, o problema é uma cura da doença imediata, quando Jesus está tentando trabalhar coisas poderosas espirituais em nós. Mas o nosso coração e a nossa mente, às vezes, está tão presa no tempo e na vida, que a gente só quer a resolução material da coisa. Então, para ela, Jesus vivo não interessava tanto. Essa realidade espiritual ela não conseguia ver. O corpo na cabeça dela ia resolver a ansiedade do coração dela, mas não ia. Cuidado com o hiperfoco em problemas que muitas vezes eles são insolúveis ou que a solução é diferente daquilo que você espera. Você precisa entender isso. Tem problema na sua vida, tem questões na sua vida que elas são insolúveis. Você vai ter que aprender a lidar com aquilo. Você vai ter que aprender a driblar aquilo ali. E tem coisas que serão solucionadas para você, mas não do jeito que você pensa. Não do jeito que você quer, mas do jeito que Deus está trabalhando para formar em você o caráter de Cristo. Essas preocupações exageradas dificultam você de ver os caminhos que Deus está apontando para você chegar ao refrigério. Tem um caminho que Deus traça para a gente chegar ao refrigério da nossa alma, mas o hiperfoco, a hiperpreocupação muitas vezes atrapalha disso. Você lembra daquele poema antigo chamado Pegadas na Areia? Os mais antigos aí devem conhecer. Hoje em dia quase não tem. Antigamente a gente ganhava aquele pergaminhozinho, prendia lá na casa da gente. Aí estava lá aquele poema, Pegadas na Areia.
E o Pegadas na Areia é interessante porque justamente no momento de maior dificuldade do sujeito do poema, que ele só vê um par de pegadas, né? E ele, na cabeça dele, de quem é aquela pegada? É a dele. E ele diz para Deus, Senhor, acho que, não, ele via um, né? Disse, não, Senhor, por que agora, nos meus caminhos todos eram dois pares, era eu e o Senhor caminhando, mas no momento da dificuldade da minha vida, eu só vi um par de pegadas na areia. E ele acreditou o quê? Que Deus o havia abandonado, porque ele estava hiper focado nos seus problemas. E aí Deus responde para ele, mas aquele par de pegada era meu, porque foram um dos momentos mais difíceis da sua vida que eu peguei você no colo e fui carregando. Não são os seus pés, são os meus, carregando você no colo. Soluções espirituais. Deus não se afasta de nós, mas as nossas lágrimas podem embaçar a nossa visão em relação a Ele. Quantas vezes nós ficamos ansiosos quando não existe qualquer motivo para ficarmos? Jesus está ali. E frequentemente nós lamentamos pela falta de coisas que na realidade nós já possuímos ou que já estão muito próximas de nós. Quando muitas vezes nós oramos e falamos para Deus, Senhor, o Senhor nos abandonou. Ele não abandonou, Ele está próximo de nós. Mas a ansiedade do coração, as lágrimas nos olhos, a tristeza da alma, a coisa de ficar presa a soluções terrenas, às vezes nos impede de ver que Deus está sempre ao nosso lado, tratando as nossas causas, cuidando das nossas feridas e alimentando a nossa alma. Se Maria Madalena tivesse encontrado o sepulcro ainda fechado, né, com aquele selo, e lá no interior do sepulcro, o corpo de Jesus, aí sim, ela e todos nós deveríamos estar chorando até hoje, né? Mas a ausência do corpo que fez Maria Madalena chorar era a prova da bondade de Deus, um motivo de alegria para toda a humanidade. Jesus ressuscitou. Mas a misericórdia de Deus por nós é a revelação de Jesus Cristo. Cristo, por sua graça e bondade, se revelou a Maria e, através do Espírito Santo, se revela a todo aquele que crê. Jesus disse a Maria, Maria, então ela voltando-se, exclamou em aramaico, Raboni, que significa mestre. Você tem noção do que é esse encontro? Imagina que você vai viver lá na China. Você está lá na China vivendo, vai morar sozinho lá na China, e você está num momento de dificuldade, de solidão, passando um perrengue terrível, pensando em voltar para casa, está passando dificuldade, não consegue comprar uma passagem, seu passaporte está preso lá no governo chinês, você tenta sair, não consegue, você está desesperado nesse lugar, não entende muito bem o idioma local, o pouco que você entende é só para sobrevivência, você não tem familiaridade naquele lugar e nem com aquelas pessoas. De uma hora para outra, você escuta uma voz familiar. Pode ser o seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu filho, enfim. Uma familiar te chamando. Deixa eu pegar aqui alguém que eu acho que tem... eu não gosto muito de chamar as pessoas pelo apelido, né? Quem tem apelido aqui na igreja, quem me fala o nome? O Tom. É Sebastião, né? Sebastião. Ok? Todo mundo chama ele de Tom. É o Tom, é o Tom, o Tom. Mas aí, nessa circunstância que eu falei, alguém vira e diz Sebastião. E ele lembra, talvez seja o pai dele, ou um parente querido. Que coisa gostosa no coração da gente. Quando Jesus falou Maria, Maria significa Miriam. Talvez seja isso que saiu da boca de Jesus, na palavra original. Talvez Jesus não usou o grego, talvez foi puxar na raiz, para mostrar o que? Familiaridade. Então ele diz Miriam. E ela se volta para trás, na língua vernácula do seu povo, ela diz, Raboni, nos identificamos, ali as escamas caíram. Consegue imaginar essa cena? Se você pensar e fechar os seus olhos, é capaz de você sentir toda a energia daquele momento. Um misto de surpresa, alegria, de espanto no coração de uma mulher que estava procurando um corpo e aquele que ela estava procurando morto para se apresentar. E nesse momento Jesus chama ela pelo nome. Isso é incrível.
A doce voz de Jesus deve ter penetrado no coração de Maria com tanto poder que a tristeza se transformou em alegria, a dúvida se transformou em certezas, o medo se transformou em segurança e as lágrimas cessaram dos seus olhos. Agora ela pôde ver Jesus. Secou as lágrimas. Quando Jesus a chamou pelo nome, um ponto de conexão restauradora se estabeleceu naquele lugar. Voltamos a como éramos antes. Dois amigos que caminhavam. Agora ela pode ver o seu mestre, o seu Senhor, o seu Salvador. Como é bom ouvir Jesus quando nós estamos afundados na tristeza, nas dúvidas e tomados pelo medo. Eu nunca me esqueço do testemunho da minha mãe, que ela dizia que no passado, quando ela orava muito, chorava muito, e eu não era convertido, eu não entendia porque que minha mãe chorava. Eu dizia: mãe, Deus não ama a senhora, porque a senhora mais chora do que ri. E algumas vezes ela dizia para mim: mas é choro de alegria, de adoração. E eu não entendia aquilo. Mas depois de convertido, e as nossas conversas se tornaram mais espirituais, e ela disse para mim uma vez que ela falava assim: meu filho, houve uma época da minha vida que eu estava em tanto sofrimento interior, eu queria tanto encontrar Jesus, que quando eu li aquela passagem daquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, ela desejava ardentemente que em algum momento Jesus aparecesse para ela fisicamente, para que ela pudesse tocar, ou que ela estivesse no lugar daquela mulher que tocou nas vestes de Jesus. Com o tempo e a fé amadurecendo, ela pôde perceber que ela podia tocar em Jesus espiritualmente. E muita cura veio para o coração dela. Naquele momento, Jesus estava curando o coração de Maria, não é? Jesus disse em outro texto: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Maria Madalena ouviu a doce voz de Jesus. Você já ouviu a voz de Jesus falando o seu nome? Já pensou um negócio desse? Você já pensou quando Jesus voltar para te levar à sua igreja e poder olhar para você? Sabe aquele olhar de identificação? Eu te conheço. Eu te conheço. E mencionar o seu nome. Meu Deus, que dia glorioso. Não é isso? Talvez seja essa noite que Jesus pode abrir os seus ouvidos e falar ao seu coração. Ao ouvir a voz de Jesus chamando ela pelo nome, ela responde. Raboni, que significa mestre, ela prontamente reconheceu a voz do seu Senhor e Salvador. O amado da sua alma estava ali diante dela. Ela reconhece o seu mestre. Ela recebeu o privilégio de ser a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado e interagir com ele. E ela ficou tão emocionada que ela faz uma coisa que o texto não diz. Mas você já percebeu que Jesus fala assim para ela: não me toque, que eu ainda preciso ir embora, eu preciso subir, não é isso que o texto diz aí? Jesus diz: não me segure, pois ainda voltarei para o Pai. Dá a impressão nesse texto que a emoção dela foi tão grande que ela se atirou aos pés de Jesus e agarrou ele, como que dizendo assim: você não vai fugir de novo. Eu não vou deixar você ir embora, mas de jeito nenhum. Ela se atira aos pés de Jesus e tenta agarrar, talvez pensasse: eu não vou deixá-lo sumir novamente. Sabe por que ela faz isso, se realmente aconteceu? Porque a sua ideia sobre Jesus ainda era muito limitada. Sua visão era muito humana. Ela foi a primeira a ver Jesus, mas ela não deveria ser a única. Junto com o privilégio de ser a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto, ela recebeu de Jesus a missão de dizer a outras pessoas que ele estava vivo. A gente não pode segurar Jesus só para a gente. A gente não pode segurar Jesus só dentro do coração da gente, com o privilégio que nós tivemos de receber Jesus, de ser encontrado por Jesus. Nós recebemos dele a missão de dizer para todo mundo que ele está vivo e que um dia ele voltará. Então Jesus diz a ela: não me segure, pois eu ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga a eles: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Olha que palavra!
existem duas informações que Maria Madalena devia passar adiante. A primeira delas era que Jesus está vivo. Então essa é a nossa proclamação. Toda pessoa que encontra com Jesus ressurreto recebe dele a missão da proclamação. Não tem nenhum na Bíblia que não tenha recebido de Jesus a missão de proclamar que ele está vivo. Alguns chegaram a dizer para ele: mestre, deixa eu te seguir, eu quero seguir ao Senhor. E ele disse: olha, faz o seguinte, não vem me seguir não precisa me seguir agora. Você deve fazer o seguinte, vai e conta para todo mundo o que aconteceu com você. É a missão da proclamação. Se você recebeu Jesus na sua vida, você recebeu junto com Jesus a missão de proclamar Jesus, a missão de dizer para as pessoas que não há necessidade de nós chorarmos mais. A vida pode nos apresentar a sua face mais difícil, mas quando nós cremos na ressurreição, nós temos esperança em Jesus, que um dia tudo isso vai passar. Você sente dor? Vai passar. Você tem sofrimento que não cessa? Vai passar. Você tem um luto que não fecha? Vai fechar. Porque nós temos a esperança de que um dia estaremos eternamente em glória com Jesus Cristo. Então essa é uma proclamação que ela devia dizer para as pessoas: Jesus está vivo. Mas quando ela recebe a missão de dizer: estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, o meu Deus e Deus de vocês, ela está dizendo para aqueles homens, e não só para Pedro e João, mas talvez para todos os discípulos, que em Jesus há restauração de vida. Jesus vai restaurar seus discípulos. Ele os chama para junto novamente. Ele considera os seus discípulos a sua família. Por quê? Porque dias atrás, 3 dias atrás, esses caras todos espalharam. Só ficaram as mulheres praticamente aos pés da cruz. E talvez 1 ou 2 discípulos. Pedro havia negado ele 3 vezes, outros correram para um lado para o outro. Espalhou. Jesus sofreu tudo sozinho. Então agora, Jesus está dizendo: olha, vai lá e diz para eles, eu não estou de mal com vocês não, gente. É o meu Pai, Pai de vocês. É o meu Deus e Deus de vocês. Eles estavam acuados, com medo, com a fé fraca. Jesus foi traído, foi negado, alguns duvidarão até da sua ressurreição, mas ele vai restaurar a comunhão com eles. Então, meu querido, minha querida, não se sinta abandonado quando você duvidar ou se sentir fraco na fé. Talvez um dia você, vamos colocar isso entre aspas, né, caiu. Aí você pensou: eu não sou digno mais de Jesus. Tem gente que faz isso, né? Um dia escorrega, está lá na igreja todo domingo, mas um dia experimenta algo que não foi legal, o pecado invadiu, não teve resistência espiritual, e aí pensa: será que Jesus vai me aceitar de volta? Olha ele restaurando a comunhão com seus discípulos, né? Saiba que Cristo, na sua infinita graça e amor, restaura o pecador arrependido. Ela tinha que dizer isso para eles. Imagina esses caras recebendo essa notícia. Ele disse isso, que o Deus é Pai dele, nosso. É isso mesmo, nós estamos juntos de novo, que ele está vindo nos encontrar, que ele está indo adiante de nós, da Galileia. É isso mesmo, ele está com a gente, mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente tendo negado, mesmo a gente estando com medo, acuado, sem fé, ele está restaurando Ele está restaurando a comunhão com seus discípulos. 3 dias antes, eles o haviam abandonado e fugido, e apesar disso, Jesus falou como se tudo estivesse perdoado e esquecido. Seu primeiro pensamento foi restaurar o pecador, sarar as feridas de suas consciências, revigorar a sua coragem e restaurá-los à posição de comunhão. É isso que Deus faz com seus filhos. Você está afastado do Senhor? Você nasceu na igreja, ou converteu um dia, estava cheio de fervor espiritual, e agora a sua fé foi enfraquecendo. De vez em quando você busca um ponto de conexão, você vai até numa igreja, num domingo à noite, você sabe que você tem um ponto de conexão com Jesus, mas você não consegue reconectar isso. Saiba que Jesus hoje pode fazer essa reconexão, porque ele restaura o pecador, ele cura feridas, ele chama os seus filhos novamente, o seu povo, o seu rebanho, as suas ovelhas, para junto dele, e restaura o seu povo.
Lá no Salmo 103, versos 13 e 14, o salmista diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que você é um pecador. Ele sabe quem você é. Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece as suas dúvidas, Ele sabe da sua dificuldade, Ele sabe quando você luta para se manter fiel na presença dEle, mas o pecado bate na tua porta e você dobra, você cai, você não consegue, mas você se arrepende, sente remorso, sente culpa, sente dor. Jesus sabe dessas coisas. Por isso que nessa noite Ele te chama pelo nome. Talvez você chore pela dor do seu pecado e você não consegue enxergar como Ele está próximo de você. Eu quero concluir esse encontro de Jesus com Maria Madalena da seguinte forma, dizendo para você que assim como Jesus tratou seus discípulos pecadores na manhã da ressurreição, o Senhor Jesus também trata com todos aqueles que amam e confiam nele. Você ama Jesus? Você confia em Jesus? Ele é restaurador de vidas. Quando nós nos afastamos do caminho do Senhor, Ele nos traz de volta. Se caímos, Ele nos levanta novamente, porque jamais deixará de cumprir a sua palavra, como diz lá em João capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Jesus não quebra as suas promessas. Deus, como diz lá no Salmo 103, só que agora no verso 10, não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui de acordo com as nossas iniquidades. Pelo contrário, seu coração restaurador e perdoador está sempre aberto para aquele que se arrepende. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção numa coisa: enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque Jesus está muito perto. E pela fé, nessa noite, você já pode tocar. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Como é que está a sua vida? Está procurando Jesus, mas não encontra. Chora. A culpa, o remorso, a tristeza, o luto. Tanta coisa batendo aí no seu coração. Mas você ainda tem uma fagulha de energia, porque você veio aqui hoje. E você hoje tem a oportunidade de encontrar com Jesus vivo. Aquele que é poderoso para restaurar. Aquele que é poderoso para transformar, para curar feridas. É com Ele que nós queremos nos encontrar nessa noite. Nós vamos orar. Mas eu queria orar por você. Quem sabe você está igual Maria Madalena, com lágrima nos olhos, coração aflito, mas procurando Jesus da forma errada, muito presa ao tempo, a soluções imediatas, físicas, humanas, coração cheio de ansiedade, mas hoje você aprendeu que Jesus está vivo, que quer restaurar e trabalhar a sua vida. Eu quero orar com você. Eu não vou pedir você para sair do seu lugar, não vou pedir você para vir aqui à frente, não vou falar seu nome, está todo mundo de cabeça baixa orando. Mas se você quiser que eu ore por você, pedindo que Deus ajude você a esse encontro com Jesus, levante uma de suas mãos, eu vou orar por você. Graças a Deus Ele pode baixar lá em cima. Lá em cima também, ali atrás, já viu, pode baixar. Lá no fundo da galeria, já vi sua mão. Pode baixar. Tem mais alguém? Também já vi sua mão em pé. Pode baixar a sua mão. Tem mais? Você quer dizer, hoje eu quero encontrar com Jesus, mas não morto. Não o Jesus da letra, não o Jesus da religião, mas o Jesus da fé. O Filho de Deus, o Deus vivo. Você quer isso? Você que não levantou a sua mão ainda? Se você quiser, eu quero orar pela sua vida. Tem mais alguém? Graças a Deus, já vi sua mão aí em cima na galeria, pode baixar. Tem mais? Nós vamos orar ao nosso Deus. Pai bendito, louvado seja o teu nome. Senhor que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração.
Pai, nós louvamos o Senhor porque nas Escrituras nós temos encontros tão poderosos como esse. Ah, Senhor, como deve ter sido grande esse dia para Maria Madalena, como deve ter sido tão poderoso para a vida dela. Nós não podemos voltar no tempo, Deus, e desejar viver a mesma coisa, mas nós podemos pedir ao Senhor que pela fé, essas pessoas que levantaram as suas mãos, ó Deus, possa viver algo parecido com isso. Um encontro poderoso, espiritual, promovido pelo Teu Espírito, onde o pecador se encontra com Jesus. Que esta noite, ó Deus, seja noite de restauração, noite de quebrantamento, noite de entrega de vida ao Senhor. Eu te peço por cada uma dessas pessoas que levantaram as suas mãos, Senhor. Visite-as com poder. Visite-as, ó Deus, com restauração. Visite-as, ó Deus, com quebrantamento, com arrependimento. E aqueles, ó Deus, onde há necessidade de conversão, que isso seja promovido por um encontro com Jesus nessa noite. Pois é em nome do poderoso Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus.